Pessoal, meu nome é Mário Henrique, eu sou aluno da UniFG, do curso de Educação Física, quarto período, turma da noite, disciplina Psicologia do Esporte. Eu vou falar um pouco sobre aspectos de aposentadoria esportiva. A gente vai abordar um pouquinho aqui sobre algumas fases da aposentadoria esportiva, o que muitos atletas acreditam que deveriam fazer para, vamos dizer assim, ter uma vida pós-carreira. Muitos não pensam nisso, tá? A gente vai abordar um pouquinho isso também, que são as qualificações, tá? Vamos também falar o que causa nesses atletas essa questão de aposentadoria, tá bom? Vamos fazer alguns comparativos também de alguns atletas que fazem o máximo para estender sua carreira e outros que não estão muito, vamos dizer assim, preocupados com a sua longevidade na questão da sua carreira esportiva, tá? A gente vai começar um pouquinho falando quando o atleta ele sente que a hora de parar tá chegando, que aquela hora de se aposentar tá perto, né? A gente vai usar eu vou usar aqui mais exemplos voltados para o futebol, tá? Vamos lá. Um exemplo clássico assim que a gente poderia verificar de um jogador que ele está percebendo que a idade está chegando, que a parte física ela está começando a pesar no desempenho dele, é quando o atleta em si ele muda de posição. Um exemplo, um meio-campista que é acostumado a correr mais ali no centro do campo, ter mais participação no jogo, ter mais aquela questão do fôlego, da força física para poder dar continuidade, tá? Então, aí ele vai percebendo que ele vai perdendo mais essa questão de força, de, vamos dizer, dinamismo dentro do jogo, certo? Então, o que é que ele faz? Ele conversa com o treinador e muda de posição. Vai jogar, vamos dizer, de atacante, que é um cara que fica mais centralizado ali no ataque, esperando a bola chegar para poder finalizar e fazer os gols. Então, ele já percebe que o corpo dele já não está mais respondendo a certos, vamos dizer, certos estímulos dentro do campo. A cabeça dele ainda pode estar ali a todo vapor, sabendo o que tem que ser feito, sabendo que quando a bola chegar ele vai ter que pensar mais rápido para lançar uma bola, fazer um toque mais preciso, mas o corpo dele não está mais respondendo. Então, eles buscam também essa questão da troca de posição para poder estender mais um pouco essa carreira deles, tá? Então, isso seria um dos pontos para o atleta tentar levar mais um pouco à frente a sua carreira. Ou então, vamos dizer, por exemplo, um atleta de Série A, do Campeonato Brasileiro da Série A, pode ser contratado por um time de uma Série B, ou pode ser contratado por um time de uma Série C, onde o campeonato em si não é tão exigido como o de uma Série A, tá? Ele pode ir decaindo também nessa questão. Pode estar jogando num time grande, onde a exigência é maior, pode trocar por um time menor, onde ele sabe que se ele não der 100% do potencial, ele ainda vai ser reconhecido pelo futebol que ele está apresentando atualmente, entendeu? Então, isso aí pode influenciar também nessa fase de que o atleta ele percebe que já não está rendendo mais, que a hora de parar já está chegando perto, tá? Então, essa fase, vamos dizer assim, é uma fase que o atleta ele tem que estar com a cabeça boa, tá? Para poder entender e se reinventar, tá? Para poder dar continuidade aí a essa carreira dele. Um outro aspecto também que a gente pode verificar em relação à aposentadoria dos atletas
é a questão psicológica deles, tá? Como eu estava falando antes, muitos atletas eles tentam se reinventar para poder continuar, dar uma longevidade aí à sua carreira e poder continuar no esporte que ele tanto gosta, tá? Então, isso pode mexer um pouquinho com a mente dele. Se ele não souber que o corpo tem um limite, ele vai forçar até onde não dá e pode até acabar manchando sua carreira. Ou então ele pode ter uma cabeça boa a entender que não, eu tenho que fazer isso. Se eu quiser continuar, eu tenho que fazer isso. Vamos dar um pouquinho mais além agora. Quando o atleta definitivamente ele para, ele vê ali que já está cansado mentalmente, fisicamente e que tem que parar. E que ele para e fala, chegou minha hora. Agora eu tenho que parar e é isso que eu tenho que fazer. Mas muitos atletas se pegam depressivos depois que param. Por quê? Teve aquela rotina toda durante anos de treinamento, viagens, desafios para serem quebrados, frustrações também durante a carreira, entendeu? Então, muitos deles às vezes ficam deprimidos. Por quê? Porque não se vê mais naquela situação, não sabem mais o que fazer da vida, tá? Para poder preencher o vazio que o esporte deixou para eles, tá? Então isso influencia muito, muito, muito na cabeça dos atletas. Então muitos têm que ter um apoio, vamos dizer, principalmente familiar, mostrar que eles ainda têm os valores, tá? A carreira acabou. Então, vamos lá, cuidar da família, dos filhos, da esposa, etc. Então, a família eu acho que é um ponto muito forte para poder fazer com que esses atletas eles não fiquem mal mesmo psicologicamente. Tá? Já tem outros que aceitam, que já estão cansados mesmo e querem, vamos dizer, um descanso. Querem parar, relaxar, não ter que se preocupar mais com aquela pressão de vencer os jogos, com aquela pressão de ter que estar bem fisicamente sempre, concentração e etc. Tá? Esse é um ponto que é bem delicado, esse ponto psicológico. Tá? Tem atletas que aceitam e tem atletas que não conseguem assimilar o que de fato eles têm que parar. Tá? Um outro ponto, e que eu acho que também é muito importante, é a questão da qualificação do atleta, não como atleta lá, como jogador, tá? O quanto ele é bom ou o quanto ele é ruim, não em relação a isso, mas em si, pensando no pós-carreira, tá? Um exemplo que eu posso dar agora, falando um pouquinho do basquete dos Estados Unidos, que os atletas, quando eles são promovidos para o profissional, antes, vamos dizer, entre aspas, na categorias de base, eles passam por universidades, times de universidades. E eles têm que ter um desempenho bom escolar para poder jogar, para poder mostrar o potencial e futuramente eles virarem atletas renomados, tá? Atletas de profissionais. Então, a maioria deles, quando saem da universidade, eles saem formados, tá? E vão ser profissionais. Então, isso ajuda no quê? O atleta parou. Ele vai ter que, vamos dizer que é um atleta que não conseguiu construir algo sólido, vamos dizer assim, que lhe traria retorno após a sua carreira, retorno financeiro, tá? Mais especificamente dizendo. Então, ele sai com uma formação acadêmica, onde ele pode se inserir
e procurar empregos no mercado de trabalho, ele pode se inserir nesse mercado, tendo qualificações, tá, para poder seguir em frente e não passar necessidades. E isso eu falo do basquete dos Estados Unidos. Já que no Brasil, voltando para o futebol, a gente sabe que não é assim. Que muitos dos jogadores eles se apegam só ali à sua carreira, tá? Eles focam 100% e esquecem de que após parar, eles vão ter que dar um jeito de continuar com a vida. Se ele for um grande jogador, ganhar bastante dinheiro e conseguir construir alguns empreendimentos em que possa ter um retorno para ele e depois que ele parar, tudo bem. Mas quando o cara, vamos dizer assim, não consegue despontar muito no esporte e para e se vê perdido, porque às vezes não tem nem o ensino básico concluído, entendeu? Então esse é um ponto importante que o atleta tem que ter em mente, que ele precisa se qualificar, independente do esporte que ele está praticando. Tá? E hoje a gente sabe que tem curso à distância. Tá? Eu sei que é muito corrido essa questão esportiva, mas existe essa questão dos cursos à distância, dos cursos mais de duração curta. Isso tudo qualifica o atleta para futuramente, quando ele precisar, tá, de alguma coisa, é, trabalhar mesmo fora do esporte, entendeu? Ele possa dar continuidade à sua vida e não passar necessidades. Então esse é um ponto muito, muito importante também, tá? Essas três fases aí, a fase que ele está se identificando que tem que parar, a fase psicológica, que ele tem que aceitar isso, e essa fase de qualificação para se inserir no mercado de trabalho, eu acredito que são as três principais fases na aposentadoria de um atleta. Se ele souber conduzir bem essas fases, ele vai poder parar tranquilamente, sem problemas futuros. Então ele não vai trazer problema para ele, para a família, tá? E eu acredito que isso aí seja uma base, tá? Para os atletas. Eu vou fazer uma comparaçãozinha aqui entre Cristiano Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, tá? Que são grandes atletas, sabemos disso, grandes jogadores de futebol, mas que ele aos 35 anos de idade estava jogando só por jogar mesmo, por exibição, em campeonatos menores, campeonatos de várzea, inclusive, e o outro aos 35 anos está num alto nível absurdo. Então a gente pode ver aí que também existe essa questão do querer do atleta, ele tentar ir até o seu limite, tentar fazer de tudo para ir até seu limite e estender sua carreira. Existem outros atletas que de fato não fazem por onde isso acontecer. Tá? Isso só foi uma comparaçãozinha rápida, tá bom? De dois atletas em que um quer esquecer a aposentadoria, que é o Cristiano Ronaldo, e o outro que se entregou por algum motivo, se entregou e não quis mais continuar com sua carreira profissional, tá? Então, é isso que eu queria falar em relação a aspectos da aposentadoria do esporte, tá? Espero que tenha ficado claro e tenha ajudado a quem assistiu o vídeo, tá bom? Obrigado e até a próxima.